Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Que Deus revele a sua palavra dentro de nós, nesta noite. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É comum ouvirmos alguém dizer: eu também sou filho de Deus. Escutamos essa expressão quando uma pessoa quer reforçar que tem direito ou merece alguma coisa. A expressão eu também sou filho de Deus parte da ideia de que todos são filhos de Deus. Mas a palavra de Deus não diz que todos são filhos de Deus, mas que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. De maneira geral, todos são criaturas de Deus, mas de maneira específica, nem todos são filhos de Deus. O homem é criatura de Deus e precisa ser feito filho de Deus em Cristo. É o que a palavra diz. O ser humano é criatura de Deus e precisa ser feito filho de Deus em Cristo. Deus criou o homem do pó da terra e soprou na sua narina o fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente, conforme consta em Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem se ergueu no jardim do Éden como a criatura mais primorosa de Deus. Mas o propósito de Deus era colocar dentro do ser humano algo muito maior do que a própria criação. Era introduzir no homem que havia formado a sua própria vida, a vida de Deus. E esta vida de Deus tornaria o homem identificado com Deus e, portanto, um filho de Deus. Mas o homem deveria, pela fé, abraçar
esse projeto de Deus, ingerindo do fruto da árvore da vida. Assim, teria a vida de Deus em si mesmo. Por alguma razão que eu não entendo bem, o homem pecou e se tornou maligno por natureza, portador de uma natureza perversa, ímpia e má. Por causa do pecado, o ser humano, criatura de Deus, é agora velha criatura corrompida pelo pecado. Mas o projeto de Deus em ter filhos continua. Por isso Cristo veio para crucificar com ele a velha criatura corrompida pelo pecado. Depois disso, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Assim, fomos feitos filhos de Deus em Cristo. Não são filhos de Deus aqueles que descendem da criação, mas aqueles que creem na suficiência de Cristo para fazê-los filhos de Deus. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, verso 26. Todos os que creem que estão em Cristo são filhos de Deus, porque esta filiação acontece em Cristo. O que significa em Cristo? Significa que estamos em Cristo. O próprio Cristo nos colocou nele. Jesus mesmo disse: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Evangelho de João, capítulo 12, verso 32. Desta atração em diante, estamos em Cristo em todas as circunstâncias. Com Cristo morremos e também ressuscitamos. Ressuscitamos com Cristo para recebermos em nós a sua vida. É assim que Deus faz a mudança de velhas criaturas dominadas pelo pecado em filhos de Deus, filhos santos de Deus. Somos feitos filhos de Deus através da nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. Crendo na suficiência de Cristo, crendo na suficiência da crucificação de Cristo, que nos crucificou com Ele, e na eficiência da ressurreição de Cristo, pela qual ganhamos a vida de Deus, somos feitos filhos de Deus. Quando eu creio que estou morto com Cristo, Ele vem viver em mim a vida de filho de Deus. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual
me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Quando alguém nasce de novo em Cristo, o Espírito Santo traz dentro dele a convicção de que ele é um filho de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, verso 16. O Espírito Santo viu Cristo morrer, entrou na sua sepultura, colocou a vida nele e Cristo foi levantado dos mortos. Mas o Espírito viu também a nossa morte com Cristo e operou a nossa ressurreição juntamente com Cristo. E agora vem nos trazer a convicção de que morremos e ressuscitamos em Cristo. Tem gente que confessa que morreu com Cristo, diz que morreu com Cristo, que ressuscitou com Cristo, mas essa morte não tem efeito na vida dele. Essa ressurreição não tem efeito na vida dele. Não muda nada. É só gogó. É só conversa. Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo não trouxe dentro dessa pessoa a convicção de que ela morreu e ressuscitou com Cristo. Porque quando o Espírito de Deus nos traz a convicção de que nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo e Cristo é a nossa vida, muda tudo. O Espírito Santo traz esta convicção que tanto precisamos e necessitamos. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo e Cristo está vivo no nosso interior. Você crê a sua crucificação com Cristo? Cristo vive em você? Cristo é a sua vida? Se não tem certeza disso, tenha certeza então que você não é filho de Deus. E aí? Você é filho de Deus? Primeira carta de João, capítulo 3, verso 1. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Não há
dádiva maior que a dádiva do amor. E se for o amor do Pai Celestial, essa dádiva não tem preço. Deus, o nosso Pai, nos concedeu que fôssemos seus filhos por nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo morreu e ressuscitou para nos fazer filhos amados de Deus. Cristo morreu por nós, nos fez morrer com Ele para o pecado. Cristo ressuscitou, Deus nos ressuscitou com Cristo. Agora somos filhos de Deus. Não há posição nem título maior do que este: Filho de Deus. Por isso, o apóstolo João pede para nós: vede como é grande o amor do Pai por nós. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Nós não temos direitos, temos a concessão do amor do Pai. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. E o apóstolo João acrescentou: por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Deus, o nosso Pai, nos concedeu que fôssemos seus filhos. Por isso o mundo não nos conhece, nem nos compreende, porque temos em nós a vida e natureza de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O Filho de Deus não é gostado pelo mundo. E por causa da vida de Cristo que está em nós, nós não somos gostados pelo mundo, e o mundo não nos conhece. Os filhos de Deus são esquecidos pelo mundo. Mas o que importa não é sermos lembrados pelo mundo, mas nós nos lembrarmos do mundo para pregarmos o Evangelho da nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. Morrer com Cristo para o pecado. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos capítulo 6, verso 2. Considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, 11. Morrer com Cristo para o mundo. Gálatas capítulo 6, verso 14. Morrer com Cristo para mim mesmo, para Cristo viver em mim a sua vida. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Morrer com Cristo para renascer em vida nova, justa e santa. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 36. Morrer com Cristo para ser dele e dar frutos para Deus. Morrer com Cristo
para ser dele e dar fruto para Deus. Estais mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Romanos capítulo 7, verso 4. Morrer com Cristo para que Ele se torne em nós a nossa vida, quando Cristo que é a nossa vida. Colossenses capítulo 3, verso 4. Esta é a bênção maior da nossa morte com Cristo. Cristo em mim, Cristo minha vida, Cristo meu tudo. Este é o evangelho que os filhos de Deus experimentam e anunciam. Por isso, não há mais ajuste ou conformidade entre os filhos de Deus e o mundo. É como aquela tampa menor do que a panela, não tem encaixe. Assim são os filhos de Deus em relação ao sistema perverso deste mundo. Antes éramos conluiados com o mundo, mas agora que somos filhos de Deus, estamos fora do sistema. A nossa ética é diferente e estranha, vista do mundo. Romanos capítulo 8, verso 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, 19. O Pai quer mostrar os seus filhos ao mundo e ao povo da terra. A única coisa que o Pai quer mostrar ao mundo são os seus filhos. O que o Pai quer mostrar ao mundo? Os seus filhos. A manifestação ou a revelação dos filhos de Deus neste mundo é impactante. O que está sendo revelado é esta vida do Filho de Deus em nós. É a vida de Cristo que se manifesta em nós e através de nós. Vida que se manifesta em pureza, em paz, em misericórdia, em singeleza, em santidade, em justiça, em perdão, em amor. Não é mostrar que tem dinheiro, que tem poder, que é próspero, que está crescendo. Deus apenas quer mostrar os seus filhos ao mundo e ao povo da terra, aos habitantes do mundo. Os seus filhos, nos quais o seu filho vive. Os seus filhos são portadores
da vida de Deus, da vida do Pai, da vida do Filho, da vida do Espírito. É a vida de Cristo que o Pai quer que seja revelada ou manifestada perante este mundo. Filhos de Deus são todos aqueles que nasceram de novo pela operação do Espírito Santo por meio da morte e ressurreição em Cristo. São aqueles para quem as coisas velhas já passaram e tudo neles é novo, porque foram gerados por Deus. Filhos de Deus têm a vida, a natureza e o caráter de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo.